Altura para analisarmos em estúdio as notícias que marcam a atualidade esta quinta-feira. É meu convidado Pedro Rodrigues. Pedro, boa tarde. Como sempre, é um prazer ter-te comigo aqui neste Fecho de Contas. Começando pela operação de hoje, a TLTRO, a segunda por parte do Banco Central Europeu, saíram defraudadas as expectativas com o montante levantado e também com a quantidade de bancos que aderiu à operação, 306 bancos, considerado um valor ainda assim baixo por alguns analistas internacionais. Sim, sai um bocadinho, principalmente do ponto de vista do que seria expectável por parte do Banco Central Europeu. Acho que da parte do mercado em si não havia tanta expectativa que fosse um montante muito superior. A média do mercado esperava cerca de 150 mil milhões, saiu à volta de 130 mil milhões, ainda assim inferior à média, mas havia também algumas entidades a esperarem muito menos do que 130 milhões. Portanto, agora fica aquém daquilo que provavelmente seriam e são os objetivos do Banco Central Europeu. Isto abre logo alguma especulação. Até porque a primeira, e se bem te lembras, há 2 meses, sensivelmente, ficou marcada pelo fraco levantamento, entre aspas, de dinheiro por parte dos bancos, menos de 83 mil milhões de euros, e na altura justificou-se precisamente essa fraca prestação da operação em si, com os testes de stress, estavam a decorrer, os bancos não se queriam já alavancar, entre aspas, também nesta operação e, portanto, iriam aguardar por esta segunda operação. Acabou por ficar aquém. Podemos dizer que este tipo de operações concretamente não convencionais não estão a surtir efeito? Não tanto como seria de esperar. Eu acho que, por parte também dos bancos, eu acho que ainda existe algum estudo, olhando para os seus balanços e para as suas carteiras de crédito, para ver exatamente o que é que podem oferecer como colateral para ter acesso a este financiamento por parte do Banco Central Europeu. Portanto, ainda existe isto, ainda estamos no período, isto é um período de 2 anos para ter acesso a esta TLTRO e julgo que mesmo por parte dos bancos ainda está-se a fazer um estudo das suas carteiras de crédito e dos seus balanços para ver o que é que vale a pena entregar como colateral para ter acesso a este dinheiro. De qualquer das maneiras, provavelmente o BCE esperava muito mais e é público. Porquê que teve uma fraca adesão por parte dos bancos e também ao nível dos montantes levantados? É por uma questão de procura, não há expectativas de procura depois desse mesmo crédito, ou o problema da zona euro não é um problema nesta altura de concessão de crédito? Eu julgo que é uma mistura dos dois fatores, se bem que julgo que não é a intenção do Banco Central Europeu, quando recebe estas carteiras, estes ABS e estes covered bonds, de voltar a entregá-los no mercado. Portanto, não é tanto desse ponto de vista de uma procura por parte do mercado, é mais do ponto de vista, provavelmente, dos bancos que não têm grande interesse e, porventura, se calhar não têm carteiras de crédito que Mas também não te parece que não há do lado das empresas, das famílias, que teoricamente iriam procurar esse crédito devido às fracas perspectivas e olhando, por exemplo, para os PMI que têm sido divulgados dos serviços e da indústria na zona euro, os vários dados macroeconómicos que têm sido também desanimadores, não será também um reflexo dessa mesma falta de expectativas, falta de confiança em relação a este processo de recuperação da zona euro, das economias da zona euro, que está a ser mais lento, digo eu, e pergunto-te do que seria de esperar? Sim, isso é uma coisa que se vem falando há algum tempo, que, portanto, toda esta injeção de liquidez não tem sido transposta para a economia real, mas o que é um facto é que a procura também não tem crescido tanto e não há tanta procura assim por crédito, ou do ponto de vista também dos bancos de crédito bom, que justifique, porventura, os bancos irem a estas linhas. Ou seja, as principais diretrizes do acesso a esta liquidez, não para já, mas depois, tem como objetivo para os bancos expandirem as suas carteiras de crédito. Ou seja, fazer com que este dinheiro chegue à economia real. E, portanto, o ter acesso a este dinheiro, a estas linhas por parte da banca, pressupõe que depois haja um aumento da carteira de crédito, como está estabelecido no plano do BCE. E realmente, se não há essa procura, se essa procura não está no mercado, se calhar os bancos também pensam que não será necessário estar a ir
estas facilidades para depois não terem o que fazer ao dinheiro, ou seja, não ter crédito para poder aplicar esse dinheiro. A fraca adesão por parte dos bancos a estas duas primeiras TLTROs também poderão levar ou obrigar, entre aspas, o Banco Central Europeu a antecipar a compra de dívida soberana? Isso foi logo uma... Ou a não evitar, se quiseres, a compra de dívida soberana. Sim, isso foi logo um tema que surgiu logo assim que se conheceu este número hoje. Portanto, terão que ser outras medidas não convencionais que não esta. Que não estas. Estas, porventura, não serão as indicadas neste momento e, portanto, começou-se logo, houve já alguns bancos hoje a serem com notas, a anteciparem, provavelmente já para janeiro, o anúncio por parte do Banco Central Europeu de uma compra de dívida pública e dívida soberana a acrescentar a este plano que já está em vigor. Parece-te partilhas dessa perspectiva também, que poderá ser já... Porque tem-se falado, e ao nível do período em que surgirá esse anúncio e depois a compra oficial, parece mais ou menos homogéneo. Eu diria que primeiro semestre de 2015 deverá... Eu diria mais primeiro trimestre mesmo. Primeiro trimestre. Sim, eu acho que passa a ser inevitável. Porventura agora julgava-se que seria mais para março. Já começa a haver uma percentagem grande de intervenientes no mercado a sugerirem que seja mesmo em janeiro já a divulgação dessas novas Parece medidas. que, e pegando por exemplo no caso alemão, que tem sido sempre um adversário de toda esta política mais expansionista por parte do Banco Central Europeu, parece que com os dados de que falávamos há pouco, os dados macroeconómicos, os PMI, a própria Alemanha está-se a ressentir nas exportações, poderá estar aqui mais benevolente e aceitar de melhor grado esta política, nomeadamente a compra de dívida soberana? Ou poderá não criar grandes resistências? Eu acho que sim, aliás, porque a própria Alemanha tem vindo a diminuir as suas perspectivas de crescimento, tanto para este ano como para o próximo ano. Juntando a isto tudo o nível de inflação que existe neste momento por essa Europa fora, incluindo a Alemanha, começa a ser praticamente uma inevitabilidade que tem que ser feito algo mais do que tem sido feito até agora e, porventura, tem que ser o Banco Central Europeu, através deste mecanismo, digamos assim, de compra de dívida soberana, a tentar dar alguma força ao mercado e alguma força para que os níveis da inflação subam lentamente, mas que subam dos níveis muito baixos onde estão agora. Falando de incertezas, olhando para a Grécia, o que é que se passa na Grécia nos últimos dias? E se olharmos para a Bolsa grega, já perdeu mais de 17% em 3 sessões. Há eleições presidenciais antecipadas que poderão provocar eleições legislativas. Há ainda uma tranche por receber por parte da Troika. Está-se a formar a tempestade perfeita na Grécia mais uma vez? Ou é exagerada esta perspectiva? Se calhar acaba por haver algum exagero no que se está a passar nos mercados de capitais, e tanto no mercado de dívida como no mercado de ações. A Bolsa grega, o índice principal, está a cair cerca de 30% desde o início do ano, está a níveis dos mínimos de outubro, depois daquela volatilidade e instabilidade que houve em outubro. A dívida grega passou de cerca de 7% a 10 anos para perto de 9%. Portanto, e a própria dívida portuguesa, e penso que é possível vermos também no ARS, sim, também está a ser afetada. Hoje, sim, embora com uma subida bastante menos acentuada, é importante que se diga, mas estamos a ver nesta altura, por exemplo, há 10 anos, que é sempre a referência, já próxima dos 3% novamente. Certo. E se olharmos para os mínimos que tinham sido atingidos há algumas sessões atrás, sentiu-se pelo menos este fator de incerteza / pressão por parte da questão grega. Vamos lá ver uma coisa. Obviamente, uma das coisas que o mercado de capitais menos gosta é incerteza e instabilidade. E, portanto, é óbvio que quando existe este grau de instabilidade na Grécia, em que os movimentos têm sido muito, muito violentos, é óbvio que os outros países da periferia tinham que sofrer por arrasto alguma coisa. Mesmo não foi só Portugal, também Itália e Espanha têm sofrido alguma coisa, mas obviamente muito menos do que o que se tem passado na Grécia. É óbvio que todas as notícias que têm saído e as sondagens de intenção de voto que têm surgido da Grécia causam alguma preocupação, uma vez que o partido que nas sondagens para já vai à frente é um partido que... anti-europeísta.
Se calhar eu não diria tanto anti-europeia, é anti-austeridade completamente e, portanto, poderia causar alguns problemas com a negociação que ainda decorre, porque a Grécia ainda não acabou o plano de ajuda que tem em vigor com a Troika só com a sairá Troika. se decorrer dentro daquilo que está previsto em 2015, portanto. Certo, a Troika supostamente ia acabar agora em dezembro, mas Foi adiado. Foi adiado 2 meses, porque ainda existem algumas discussões acerca do orçamento para o próximo ano entre a Troika e o governo grego. No entanto, seria a última tranche, ou 2 tranches que faltavam, mas depois disso, a Grécia irá encontrar-se numa situação idêntica à que nós temos neste momento em Portugal. Portugal acabou o plano de auxílio financeiro em maio, e, no entanto, a Troika continua a monitorizar o desenvolvimento da economia portuguesa e do orçamento português e, portanto, nós deixamos foi de receber dinheiro em ajuda. No entanto, continuamos a ter que pôr em prática uma série de medidas para continuar com o plano que está traçado. E a Grécia encontra-se nessa situação neste momento, ou seja, está a acabar o seu plano de auxílio financeiro. No entanto, mesmo depois de receber, vamos lá dizer, o último cheque por parte da Troika, tem que continuar a seguir um plano traçado de diminuição de déficit e de diminuição de despesa pública e por aí fora. Portanto, isto foi uma extensão de 2 meses que foi concedida agora à Grécia. Com esta turbulência política, pelos vistos, vai coincidir, e vamos imaginar que corre mal do ponto de vista do partido que está no governo, agora as eleições presidenciais. Vamos imaginar que não conseguem eleger o presidente. E que se agenda também eleições, é dissolvido o governo e ficam agendadas eleições antecipadas. E as eleições antecipadas terão que ocorrer num prazo de 30 dias, se não me engano, portanto seria para o final de janeiro. Que depois o esquema na Grécia é o partido que mais votos tem, tenta formar governo. Se tiver uma maioria será muito mais fácil, mas se não tiver a maioria tem que tentar formar governo com uma coligação. Se não for aceite, passa ao segundo partido mais votado a apresentar e por aí fora, e se não chegar a nenhum consenso, volta a haver novas eleições. Portanto, é um sistema um bocadinho mais complicado, o que não ajuda do ponto de vista de diminuir a instabilidade e a incerteza para a Grécia, mas julgo também que depois de tudo o que passou a Grécia e passou a população grega em termos de corte de despesa pública e corte de salários e corte de pensões e austeridade, foi realmente o país mais afetado da Europa desse ponto de vista e, portanto, julgo que, mesmo assim, não se põe, provavelmente, a probabilidade de haver um corte de relações completo com a Europa, eu julgo que a probabilidade seria baixa. Obviamente que se for um partido... Acreditas que esta aparente crise, chamemos-lhe assim, estará resolvida a curtíssimo prazo e poderemos não chegar a este ponto mais complexo e complicado que é não haver um consenso para a escolha do Presidente e, portanto, eleições legislativas antecipadas e por aí fora? A probabilidade de não conseguirem eleger um Presidente já e haver eleições legislativas antecipadas é grande. Existem... Os mercados estão já a descontar isso? Eu acho que sim. Estamos ali na fronteira, aquilo supostamente são 300, supostamente não, são 300 deputados e, portanto, precisa-se, na última volta, que aquilo é 3 voltas, 180, e segundo o que eu tenho lido, contabilizando os 155 deputados do partido que está no governo, mais abstenções e por aí fora, pode ser que consigam atingir, mas estamos ali mesmo na fronteira, portanto, é 50-50, como se costuma dizer. De qualquer das maneiras, o próprio líder do partido que vai à frente nas sondagens, o Syriza, já começou, digamos, a aliviar um bocadinho o discurso mais radical que lhe tem granjeado grande parte do apoio que tem neste momento, porque provavelmente ele também sabe que não pode, digamos, deitar fora todo o trabalho que foi feito e todo o sofrimento que o povo... E não chega a dizer que não concorda com a austeridade?
Sim, porque a grande parte da austeridade que a Grécia tinha que fazer já fez. Já passaram por isso. Portanto, dizer agora que vai acabar a austeridade, provavelmente, acaba por não ser mentira. Portanto, a partir de agora, como em Portugal também se diz que pronto, a austeridade acabou em maio. Não acabou, continuam a haver medidas que têm que ser implementadas e, portanto, não passamos do 8 para o 80. Agora, aquelas medidas muito duras que existiram e que eram obrigatórias de ser cumpridas por parte do país, neste caso vai ser a Grécia, já foi feito nos últimos anos e tudo o que isso, todas as implicações e consequências que tiveram para a economia grega e para a população grega, já passaram por elas. Portanto, mesmo que o Syriza ganhe as eleições, não pode voltar atrás 4 anos e voltar a repor tudo o que foi cortado, digamos assim. Portanto, estamos também no campeonato da política, que é sempre um bocadinho mais difícil de comentar e de perceber e muitas vezes de tentar antecipar, mas julgo que o pior cenário possível, a probabilidade disso acontecer será porventura baixa. Pedro, muito obrigado pela tua análise neste fecho de contas.